CBN São Paulo. Apresentação: Fabiola Cidral. Agora 10h04 e o nosso assunto agora é rolezinho. Diversão, consumo, falta de opções de lazer, revolta, violência, luta de classes, desemprego. Bom, o Brasil está tentando entender o que é esse tal rolezinho, o que está por trás, qual é a motivação desse rolezinho, ao mesmo tempo também busca soluções. Como controlar esses jovens? Como fazer com os shoppings? É preciso fechar os shoppings? E quem frequenta shopping? Qual é o direito de quem frequenta um shopping? E qual é o direito que tem um shopping? É preciso investir em áreas de lazer e cultura na periferia? Será que é isso que falta para a juventude? E qual é o papel da polícia nessa história do rolezinho? Bom, e o problema dessa quinta-feira cresceu, inclusive. Pela primeira vez o rolezinho ganhou um caráter mais político. Ontem o rolezinho foi convocado pelo movimento dos sem-teto. E tem também envolvimento nesse final de semana de partido político. A juventude do PT diz que vai participar do rolezinho programado para esse final de semana. Aliás, são 4 rolezinhos que já estão programados somente na capital paulista, além também de outros rolezinhos por outras cidades do país. Para a gente discutir esse assunto, roda aberta de conversa aqui no CBN São Paulo. Você pode mandar sua pergunta, sua informação, fabiola.cidral@cbn.com.br, e nós convidamos aqui especialistas para discutir justamente esse assunto. Está aqui ao meu lado, você pode acessar pela internet para conferir, o Padre Ticão, que ele é líder comunitário em Hermelino Matarazzo, ele é coordenador da Pastoral Social da Diocese de São Miguel Paulista, participa de várias discussões em relação aos jovens. Olá, Padre Ticão, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Maurício. Bom, também está aqui conosco ele que é professor de Direito da Civil da PUC de São Paulo, é advogado, Maurício Pessoa. Olá, bom dia, Maurício. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Padre Tigão. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom, a gente está aguardando, em um minutinho chega aqui, por conta do trânsito ainda não chegou, o Ladislau Dauber, que é professor de pós-graduação em Administração e Economia da PUC, consultor também da ONU para as áreas de desenvolvimento e pobreza. Ele está chegando já no estúdio. Então eu começo inclusive com o Padre Ticão, já que ele vem lá da periferia, atua lá na periferia de São Paulo, na Zona Leste, em Hermelino Matarazzo, e que tem esse contato com os jovens. Qual é a sua análise? O que é o tal rolezinho, na sua opinião? Qual é a sua opinião, Padre Ticão? Olha, Fabiola, o rolezinho sempre aconteceu na periferia, né? Não é novidade. Eu acho que a novidade, essa pauta tóxica aí, é a questão de ir para o shopping, que é um símbolo, né, dessa catedral do consumismo, né? Eu acho que é aí que está a novidade. Claro que por trás disso tem causas enormes, né? Nós temos, por exemplo, São Paulo tem 96 cidades de 150 mil habitantes, mais ou menos. Nós temos 60 cidades que não têm um centro cultural. Quer dizer, então quando você fala do shopping, o shopping ele se tornou uma ilha do consumismo, né? Não tem contrapartida social dos shoppings, né? Isso é um absurdo numa cidade mais rica, maior do Brasil. Nós temos na Zona Leste o maior shopping da América Latina. No entorno, você não sente nenhuma contrapartida. A hora que você entra naquela catedral, você tem todos os consumos possíveis, né? E a população fica sendo ali, né, vendo aquele consumo e sem possibilidades quase de participar. Eu vejo assim altamente positivo. Essa juventude está se mobilizando e eu acho que... Mas é uma mobilização por mais consumo, né? Porque eles querem ir para o shopping para consumir, não tem isso? O professor Ladislau já está aqui. Bom dia, professor Ladislau. Um pouco da origem desse rolezinho não é essa sociedade do consumo, a indústria do consumo que nós estamos vivendo, não? Olha, eu acho que o shopping é interessante para quem tem dinheiro para né? Comprar, né? Certo? A juventude tem ali na frente deles um belo shopping numa região pobre, né? Agita um monte de coisinhas brilhantes e bonitas e ele não tem dinheiro no bolso, né? E mais, se ele entra, sobretudo se é do sexo masculino e é jovem e é escurinho, só a maneira como o homem de terno preto ali na entrada olha para ele, ele já se sente, não é? Uma coisa menos, uma coisa ameaçante. Então, o fechamento dos shoppings, a própria cultura do shopping, que é isolar, né? Que inclusive prejudica
tudo que humaniza a cidade, que um monte de pequenos comércios, das lojas variadas entre residência e comércio, coisa do gênero. Quer dizer, essa capilaridade de você poder circular, da cidade estar aberta, o shopping não, ele isola, né? Então, na realidade, nós temos aqui uma herança estrutural da desigualdade, que é o mesmo processo que nos gera os alfaviles da vila, né? E o que a gente chama em volta de Alphaville, Alfavela, né? O pessoal que, enfim, que corta grama, que vai cuidar das coisas. Na realidade, você vai criando ilhas, né? De prosperidade, em vez de você integrar o conjunto dos processos, né? E aí vem o processo comercial, o processo cultural, né? A facilidade de ter acesso a espaços de lazer, né? Eu fui para Toronto, lá ninguém joga futebol, o Canadá não é do futebol, tem muito mais espaços de campos de futebol por todo quanto é canto do que tem né? Para o moleque, entre ir para um shopping e jogar num campinho de futebol, ele vai preferir um campo de futebol, né? Será que hoje em dia vai preferir? E vai preferir, não tem nem dúvida, não tem nem dúvida, né? Agora, nós temos a parte da mídia, né? Que empurra um consumismo absolutamente brutal, porque a fórmula da sobrevivência da mídia é em cima da publicidade, a publicidade em cima da intensificação do consumo, o custo dessa publicidade está incorporado nos produtos, nós pagamos isso, então do nosso bolso a gente gera um consumismo. Agora você gera uma cultura do consumismo, instala um templo de consumo numa região pobre, onde as pessoas não têm grana e proíbe a entrada, você está pedindo problema, né? Aí vem proibição, e eu passo a palavra para o advogado que está aqui, ele é professor de Direito, Maurício Pessoa. Ontem o shopping fechou as portas, né? Porque tinha uma manifestação na porta, e aí por uma questão de segurança fechou a porta. Mas no final de semana passado, e já tem também para o próximo, shoppings conseguiram liminares que impedem a entrada dessas pessoas, né? Do chamado rolezinho. Qual é o direito do shopping fazer isso? Qual é o direito do cidadão em entrar no shopping a hora que ele quiser? Bom dia, Fabiola, novamente. Bom dia, Padre Ticão. A questão, ela assumiu uma complexidade, me parece, que um pouco além da realidade. Porque na medida em que se nós nos propusermos a discutir o fenômeno rolezinho, nós temos que analisar aquele conjunto, aquela gama de jovens que se reúne para um fim específico. E não é necessariamente o jovem carente. Ao contrário, é o jovem incluído, inclusive na era digital. É um jovem que acessa as redes sociais e que, por meio dessas redes sociais, ele promove essa convocação, com finalidades específicas, com finalidades declaradas. Beijar, aproveitar, zoar, se mostrar para os outros, né? Apavorar. Diante dessa finalidade específica, desse jovem, de um lado carente, mas me parece carente de educação, carente de formação, não necessariamente carente de recursos, porque ele os tem, ele tem o tênis, ele usa a camiseta de marca, ele tem o celular, o smartphone onde ele acessa a rede. A preocupação daí decorrente é da finalidade deste agrupamento naquele determinado local, naquela determinada localidade, que é o shopping center. Dito aqui como uma ilha. E é verdade, essa é a proposta da ilha, ou do shopping center. Ser uma ilha de segurança, uma ilha de excelência para os consumidores que nele pretendem adentrar para suprir as suas necessidades. Falou-se aqui na capilaridade, a cidade se desnaturou, mas não em função do shopping. Me parece que a desnaturação se deu em razão do desenvolvimento desordenado, em razão de problemas sociais outros, que inclusive impedem o livre trânsito das pessoas pelas ruas para efetuarem as suas compras, as suas aquisições, por uma questão de segurança. Então, a mim parece que passa a haver um excesso de tentativa de compreensão de um fenômeno pontual, e que não tem toda essa dimensão, mas que tem sido sim utilizado para finalidades políticas, e aqui não adentrarei nessa questão. E o direito? Mas seja como for, o shopping, qual a postura do dono do shopping? Ele diz, olha, eu sou um estabelecimento privado de acesso, não público, mas de acesso a um público consumidor,
a um público determinado e que eu não discrimino. Porque aquele mesmo jovem que foi barrado na porta, ele tem acesso garantido e nunca teve acesso impedido quando ele vai sozinho, vai com um ou outro amigo. Mas quando vai aquela turba, aquele agrupamento com aquelas finalidades declaradas, aí o shopping se vê no direito de preservar a sua propriedade, preservar a atividade que ele se propõe a desenvolver, até mesmo pela responsabilidade que ele tem com os lojistas que compõem o seu estabelecimento. Né? Então, é nesse sentido que o shopping buscou e busca preventivamente não limitar o acesso das pessoas, mas sim limitar o acesso de um determinado grupo com uma determinada O finalidade. shopping tem esse direito. A mim parece que tem. Por isso que consegue eliminar. Tanto assim que há algumas liminares que já foram deferidas, que já foram E onde fica concedidas. o direito da pessoa, professor, por exemplo? Porque o shopping é um estabelecimento privado com caráter público, né? Você tem o direito de entrar no shopping, não tem? Tem. E como é que fica o direito, então, das pessoas? Esse direito ele não é cerceado. Esse direito A não é partir do momento em cerceado. que você é barrado por uma intenção de ir... E aí é o exercício regular de um direito. Há um limite. O Estado de Direito ele é composto por limites. E são essas limitações que o garantem, que o asseguram. Muito bem. A partir do momento que eu vislumbro uma potencial lesividade, eu tenho sim o direito de impedir. E aí eu vou vedar o acesso daquele determinado agrupamento caracterizado como tal. E não aleatório, e não discriminado, não pela cor, não pela raça, não por outro critério que não aquele expressamente declarado. Professor Ladislau, ontem na manifestação, no rolezinho, que foi, na verdade, acabou como uma manifestação, porque eles não conseguiram realizar o rolezinho dentro do shopping, o movimento social dos trabalhadores sem teto, eles falavam que era justamente contra o preconceito de não poder ter rolezinho. Na sua avaliação, o senhor até que estuda o futuro, né, as cidades do futuro lá na PUC, o que pode vir aí para frente? Isso pode ganhar força? A entrada de movimentos políticos, movimentos sociais nessa história, pode ser acabar isso numa luta de classes, como muitos estão falando? Qual é a sua análise em relação a isso? Eu acho que a gente não deve exagerar essas coisas, né? Primeiro é que a discriminação existe em todos os shoppings. Por que eles estão invadindo um shopping e não uma praça qualquer? Porque justamente, mesmo quando ele entra individualmente, já se olha para ele daquela maneira, né? E as pessoas sentem, ou seja, é um espaço de exclusão, é espaço para nobreza local, de certa maneira, em termos financeiros, e essa exclusão para o jovem, ela é uma violência, né? Então, é um efeito dessa discriminação que gera o próprio movimento, o próprio rolê, né? Agora, em termos mais amplos, a gente analisa, como dizia o padre Chicão, por exemplo, os 96 subdivisões que tem essa cidade, cada uma com cerca de 150 mil habitantes. Caramba, isso aqui tem que ter piscinas públicas, deve-se abrir as escolas, como se faz em tantos países, para lazer de fim de semana, né? Deve-se assegurar um conjunto de atividades culturais para essa juventude penetrar. A única coisa que aparece é um shopping que essencialmente é para gente com certo dinheiro e claramente elitista, né? Então, a meu ver, em vez de criminalizar eventualmente o shopping, né, é entender que tem que se gerar um processo equilibrado. O jovem hoje enfrenta uma vida que não é fácil. Pensa o seguinte, a família hoje é nuclear, a família clânica desapareceu, né? O jovem tem muito pouca referência da família, frequentemente os dois pais trabalham, saem às 5 da manhã, voltam 10 da noite na periferia. Você quer ter vida de família, presença junto aos filhos? Então o referencial de família existe muito pouco. O referencial escolar existe pouco, porque a escola está fora do bairro, não tem mais aquela integração, aquela socialização em que escola e bairro constituem uma construção comunitária. Não tem mais o espaço de socialização na rua, que, por exemplo, na minha juventude ou de tantos outros, né, a gente jogava bola na rua, conhecia, não era já família, não era lá fora, mas era uma transição para a socialização das pessoas, né? Hoje,
Você não vai dizer para um moleque que vai brincar na rua, né? Certo? A mãe está tranquila quando o menino está sentado no sofá e está vendo o ratinho, né? Certo? É bonito, né? Certo? Então, você tem perdas de espaço, digamos, de socialização dos jovens, que ficam muito perdidos. A única maneira de se socializar é você formar gangue, por exemplo. Né? E nesse momento, por exemplo, o que a gente ouviu até das autoridades, ontem estávamos conversando com o secretário Netinho, e a ordem do prefeito é a criação de espaços de lazer. É algo que, historicamente, nossa cidade não foi se construindo. Quando a gente pega os indicadores da cidade, são inúmeros os distritos de São Paulo que não tem nenhum cinema, que não tem nenhum museu, Exato. que não tem nenhum teatro e nenhum espaço de lazer, como o senhor falou da questão também de espaços para jogar futebol. Eu vou recebendo aqui e-mails de ouvintes para entrar na nossa roda de conversa. O João da Mata Fernandes faz uma pergunta que eu vou passar para o Padre Ticão. Ele fala assim, olha, eu tenho 46 anos, eu me criei e moro na periferia e eu nunca fiz esse tipo de rolezinho porque eu sempre trabalhei, desde os 13 anos de idade. Eu não permito que meu filho também faça parte, aí ele coloca aí como uma escola de bandidismo. Ele acha que o que falta para essa juventude é realmente uma ocupação. Eles deveriam estar mais direcionados ao trabalho, eles são desocupados. Recentemente, a gente até teve uma pesquisa que falou sobre a geração neném, nem estuda, nem trabalha. Padre Chicão, no seu convívio com essa juventude, como é que o senhor analisa isso, essa desocupação da juventude? Pode ser alguma coisa por aí? Olha, eu estou lá há 35 anos na Hermelino Matarazzo e nós batemos muito num princípio que é a geografia da cidadania. Eu nasci numa cidadezinha de 25 mil habitantes, tem escola, tem creche, tem hospital, tem fórum de justiça. Você chega na Zona Leste, nas periferias, 300 mil habitantes, você não tem um fórum de justiça, você não tem... Mais da metade da juventude das periferias de São Paulo estão fora da escola. Isso é um caldo muito forte. Eu acho que tem um princípio que é a nossa grande briga. Hoje à noite vai estar lá na comunidade, em Hermelino, a Secretaria Municipal de Cultura. E olha que nós brigamos historicamente. A elite governando essa cidade sempre colocou o dinheiro da cultura no centro, no Teatro Municipal. Sabe que o ano passado saiu aí que a prefeitura ia comprar um cinema na esquina da Consolação com a Paulista. Eu falei para o secretário, eu preciso emagrecer, eu vou fazer uma greve de fome lá na frente da secretaria se você comprar. Agora anunciam a compra de um parque, não tem dinheiro, mas vão comprar um parque na Augusta por 70 milhões. E uma periferia super abandonada. Então, quando o jovem vai para o shopping, tem muitas questões por trás disso. É a democratização do espaço. O Ladislau, que está na Rede Nossa São Paulo, tem lá cidades sustentáveis. Tem cidades do Brasil que você não precisa andar 300, 400 metros, Fabiola, que você está num teatro, você está num centro de convivência de idosos, você tem um centro de convivência da juventude, você tem um campo de futebol. Nós temos 60 cidades dentro de São Paulo, de 150 mil habitantes, não tem um campo de futebol, não tem espaço. E sem falar todos esses espaços culturais. Então, hoje à noite, por exemplo, deve ser a 100ª, 30ª reunião de cultura. E nada acontece. E nada acontece, nada muda. Até a virada cultural, que é um evento gratuito, né? Esse ano, o ano passado, 2013, houve muita crítica em relação a isso, porque ele se concentrou na região. Numa noite, eles gastaram 12 milhões. E quando choveu, teve uma virada que choveu, 12 milhões no ralo. E a periferia continua lá, não é isso? E quando eles vão fazer um equipamento na periferia, aparece já gente, não sei de onde, de que ETs, e fazem lá uma mega obra. Não precisa. Aquilo que o Ladislau falou, um grande princípio na maior cidade do Brasil é você casar a cultura e a educação. As escolas da periferia, seja da prefeitura e do estado, Ladislau, são privatizadas. Tem uma diretora ali em Hermelino Matarazzo que tinha jogos da comunidade no entorno de sábado e domingo. Ela simplesmente fechou a escola. Fomos reclamar na Leste 1 do estado. Ele falou, não posso fazer nada, ela é dona da escola, percebe? A meninada ficou revoltada e aí depreda a escola e faz rolezinho, né? Bom, e no meio do rolezinho tem também a população que quer frequentar o shopping, que quer ir até o shopping, quer fazer compras, e aí entra a área de segurança pública. A gente já ouviu o governador falar que o rolezinho não é caso de polícia, não é crime, assim como também o secretário de Segurança Pública, e essa ordem também que vem do governo federal, do tratamento do tema.
Porém, em alguns episódios, ocorreram ali vandalismo, de certa maneira, destruição, houve algum tipo de roubo também, já foi citado isso. Como é que fica essa parte da segurança, professor, em relação ao rolezinho? Qual é a hora da polícia entrar? A polícia não deve entrar? E também como manter a segurança para as pessoas que frequentam o shopping e que não querem participar do rolezinho? É verdade, essa tentativa de criminalização do rolezinho é uma tentativa absolutamente errônea. O rolezinho em si mesmo, considerado, não é crime. O crime, ele se constitui a partir do momento em que há um ato de, por exemplo, de vandalismo, não é? Em que o patrimônio alheio é exposto a um risco. Então, é no momento da ocorrência do crime, então, que se justifica e se legitima a intervenção da polícia. Não é a polícia militar quem deverá, e não é o Estado quem deverá promover a segurança do shopping, a segurança preventiva dos shoppings. Mas é sim a segurança pública quem deverá, diante da ocorrência em concreto do crime, evitá-lo. Ou seja, só, por exemplo, eles marcaram um rolezinho, entraram no shopping. Se ocorrer, a polícia não tem que estar lá. Ou tem? A rigor, não. A rigor não, porque não. aconteceu no sábado passado, Exatamente. Inclusive com violência dos policiais. Isso vai ser apurado ainda. O excesso tem que ser punido. O excesso tem que ser punido. Agora, naquele momento pontualmente considerado, eles estavam lá a cumprir uma decisão judicial. Então, para acompanhar e evitar a organização a concretização daquela finalidade proclamada de aterrorizar, de causar. Esse é o crime que tem que ser evitado. Fora isso, o direito à reunião é um direito livre, mas também não é um direito absoluto. E isso também nós temos que pontuar. O direito à reunião, consagrado constitucionalmente, como qualquer valor constitucional, não é um valor absoluto. Não é um valor absoluto. Ele encontra limite em outros valores constitucionais e que serão aplicados conforme a proporcionalidade e a razoabilidade. Então, o que se verifica é o confronto entre o direito à reunião desses jovens com o direito das pessoas de frequentarem um shopping center para o seu lazer, para o consumo, para que finalidade seja. E como fica, hein, professor Ladislau, a população? De que maneira que a população deve lidar com isso? A gente vai, olha, meu e-mail aqui tá cheio, as pessoas ficam revoltadas com a juventude, com o rolezinho, acha que todo mundo tem que ser preso. Como que a sociedade pode entender esse fenômeno e, de repente, lidar com essa situação agora? As pessoas que frequentam o shopping e que não fazem o rolezinho. Olha, eu acho que nós temos que pensar não só as pessoas que frequentam o shopping, como a população em geral, né? Não acredito que estejam todos criminalizando os jovens. Eu acredito mais. A criminalização de manifestações desse tipo simplesmente evitam que a gente pense o seguinte: bom, isso vem de onde? Certo? Então, quando você tem um problema, você tem razões para esse problema. E a gente, de maneira menos ideológica, digamos, né, tem que pensar nas formas de socialização, né? Quer dizer, eu volto a dizer que, com a desagregação da família, a ausência de infraestruturas, a perda de sociabilidade de rua, de várias formas de inserção, é natural que o jovem tenda a reagir. Tem um problema que a gente constatou com as manifestações de junho do ano passado. Até tem uma pergunta aqui de um ouvinte falando que vai fazer uma ligação entre uma coisa e outra. Exatamente, que a pior reação foi do governador aqui, que é basicamente mandar bater, né, na coisa. Porque aí você transforma o que é uma coisa que inicialmente é mais jocosa, mais brincadeira, desafiadora também, porque se sentem excluídos no processo. Há razões nessa exclusão. Nós somos um dos 10 países mais desiguais do planeta, a gente não pode excluir. Né? E mais, os pobres já não são pobres como antigamente, entende? Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi no Jornal do Comércio no Recife, né? E o pobre lá do interior era aquele sim senhor que baixava a cabeça. Ninguém está mais baixando a cabeça. O país está mudando, né? E a gente tem que encontrar soluções. Agora, se você compara as tensões dessa população, né, com a fragilidade das intervenções,
é natural que se gere revolta. Então, se você fizer a ponte, digamos, as manifestações de junho e as de agora, elas manifestam um desconforto, que é legítimo. Eu acho que, quando ele se manifesta, sempre há alguns tipos de aproveitamentos para a zona, para a violência, coisa do gênero. E eu acho que isso aqui tem que ser coibido, não tem dúvida. Agora, no geral, a gente tem que entender as razões e começar a realmente organizar a inclusão social dos jovens, certo? Isso é um alerta, é positivo que se gere, porque senão, é que nem diz o padre Ticão, a gente faz aqui uma coisa na Augusta, outra ali, e continua a deixar no léu uma imensa população. Essa aqui é um espaço urbano de 21 milhões de habitantes, gente. É um espaço urbano que tem uma renda per capita de mais de 30 mil reais. Nós não precisamos ter essa miséria. E lembrando que essa discussão também está seguindo nos Estados Unidos, né? Eles também estão debatendo lá. Lá eles chamam de flash mob, que é essa reunião também nos shoppings para dançar, e isso também já gerou polêmica, já gerou violência por parte da polícia. E lá também a sociedade americana discutindo o porquê dessa juventude fazer tudo isso. Bom, infelizmente nosso tempo aqui encerrado, mas eu agradeço demais a participação de vocês que vieram pessoalmente aqui no estúdio. O professor Ladislau Dauber, que é professor de pós-graduação em Administração e Economia da PUC, muito obrigada, um bom dia. O padre Ticão, líder comunitário em Ermelindo Matarazzo, coordenador da Pastoral Social da Diocese de São Miguel Paulista, obrigada, um bom dia. E o professor da PUC de Direito, o advogado Maurício Pessoa. Vamos ao Repórter CBN, voltamos daqui a pouquinho com mais CBN São Paulo, com mais informações sobre os rolezinhos.